Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até aqui. Nicodemos é um personagem importante no ministério de Jesus, mas é um personagem que também não recebe muito destaque na Bíblia Sagrada. Nicodemos é um homem que aparece apenas 3 vezes no texto sagrado. E as 3 vezes que Nicodemos aparece no texto sagrado está no Evangelho de João. A primeira vez que Nicodemos aparece é João capítulo 3, quando ele vai até Jesus para indagar Jesus sobre algumas questões religiosas e espirituais. A segunda vez que ele é mencionado no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 50 e 51, onde o texto diz que os fariseus haviam enviado alguns soldados para prenderem Jesus, e quando esses soldados retornam sem trazer Jesus, os fariseus ficam indignados e dizem: será que vocês também foram enganados? E Nicodemos toma a palavra e diz: mas não está escrito na nossa lei que não se pode julgar um homem sem lhe dar o devido direito de defesa, sem ouvi-lo? E a Bíblia Sagrada diz que os fariseus então lhe dizem: acaso será tu também da Galileia? Tu não sabes, tu não conheces as letras? Tu não sabes que não se levanta profeta da Galileia? E a última vez que ele é mencionado é no Evangelho de João capítulo 19, quando Jesus havia sucumbido à morte, e ali ele é tirado da cruz, auxiliado ali pela intervenção de José de Arimateia, que foi pedir a Pilatos para que pudesse retirar o corpo de Jesus. E em João 19:39 a Bíblia Sagrada diz que Nicodemos levou algumas especiarias para preparar o corpo de Jesus. Essas são as 3 vezes que Nicodemos aparece no texto sagrado. Mas, como eu disse, é um homem que tem algumas lições muito importantes a nos serem transmitidas. Nicodemos é, segundo diz o texto bíblico, príncipe dos fariseus. Ele é um mestre entre os fariseus. Naturalmente, Nicodemos, ele é da família sacerdotal, ele é um sacerdote. E aos 30 anos ele foi ordenado sacerdote, como assim era, segundo a lei, segundo o costume. E sendo ordenado sacerdote, depois de estudar muito para ser ordenado sacerdote, ele ingressa agora no ministério sacerdotal. E nós sabemos que os sacerdotes, eles tinham diversas funções no templo. Eles eram aqueles que intermediavam entre o povo e Deus, aqueles que faziam a intercessão entre o povo e Deus. E Nicodemos exerce esse ministério. Mas Nicodemos, ele galgou uma posição ainda mais elevada. Nicodemos se tornou membro do Sinédrio. E se tornar membro do Sinédrio não é para qualquer pessoa. Nós sabemos que existiam pelo menos 20.000 sacerdotes nos dias de Jesus. E o Sinédrio era a corte máxima dos judeus. O Sinédrio era o tribunal máximo, era como se fosse o STF de Israel. Eram aqueles que cuidavam da área eclesial, ou seja, da área religiosa. Eram aqueles que funcionavam como justiça, eles eram juízes. E eram aqueles que eram os educadores. Então, o Sinédrio trabalhava com a religião, com a justiça e com a educação. Se um homem tinha que se preparar para ser um mero sacerdote, imagine para ser membro do Sinédrio. Foi um homem que dedicou a sua vida a essa função. Foi um homem que idealizou uma posição e galgou essa posição. E dentre os 20.000 sacerdotes, ele estava entre os 71 que era membro do Sinédrio. Um homem que, à vista humana, aos olhos humanos, era um homem realizado. Um homem que aos olhos humanos era um homem que tinha tudo o que queria, tinha alcançado tudo que desejava.
Tudo que almejou na vida aquele homem alcançou. Mas esse homem que tem nome, tem posição, tem dinheiro, é um homem rico, é um homem bem relacionado, é um homem que interage com os nobres, com as autoridades. Este homem, que era ilustre, foi ter de noite e saciar as indagações e questionamentos no seu coração com o mero carpinteiro de Nazaré. Às vezes, quando olhamos o ser humano, nós temos uma percepção equivocada do que é o ser humano. Às vezes nós olhamos o ser humano e enxergamos nele apenas a aparência. E a aparência às vezes transmite uma realidade inexistente na vida do ser humano. Aquilo que o homem mostra, muitas vezes, está longe de ser aquilo que de fato ele vive. O sorriso que está estampado no rosto, muitas vezes esconde uma alma angustiada, uma alma atribulada. Um sorriso irradiante no rosto, muitas vezes esconde as tristezas e as marcas, as cicatrizes de uma alma que passou por traumas inimagináveis. Nicodemos é um homem que, aos olhos do povo, é um homem realizado, mas ele sabia que ele não era aquilo que as pessoas pensavam que ele era. Ele sabia que aquilo não era condizente com a sua realidade. E mesmo com todo o seu conhecimento, com toda a sua formação, com toda a sua estrutura também sociológica, ele precisou saciar as indagações do seu coração e as inquietudes do seu coração com o mero carpinteiro de Nazaré. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que nós, muitas vezes, somos pessoas incultas. Nós muitas vezes somos pessoas sem formação. Nós muitas vezes somos pessoas menosprezadas pela sociedade. Porém, em nós há uma mensagem que pode transformar uma vida, ou que pode transformar milhares de vidas. O homem busca a ciência na sabedoria humana. O homem procura respostas na sabedoria humana. Mas Nicodemos vem para nos mostrar e vem para nos provar que nem sempre a sabedoria humana vai satisfazer o homem. Nem sempre a sabedoria humana vai conseguir responder a todas as perguntas, a todos os questionamentos do homem. Porque existem questionamentos no homem que não são naturais. Existem questionamentos no homem que não são psicológicos. Existem questionamentos no homem que são da sua alma. E a alma muitas vezes está necessitando ser saciada por algo que ela ainda não encontrou. Ainda que o homem exerça uma posição religiosa, ainda que o homem tenha uma posição na sociedade, ainda que o homem desfrute de bens financeiros, a sua alma ainda não foi saciada, porque está escrito no texto sagrado que Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem não saiba o que vai acontecer no dia de amanhã. Isso demonstra a limitação do homem. Isso demonstra que ainda que o homem não reconheça, ele necessita de Deus. O texto diz que ele foi à noite encontrar-se com Jesus. O texto não é claro onde, em que lugar, em que ambiente Jesus estava. Se Jesus estava em casa, se Jesus estava no jardim do Getsemane, como lhe era de costume. O texto não diz, só diz que ele foi à noite encontrar-se com Jesus. E quando o texto diz que ele foi à noite encontrar-se com Jesus, uma pergunta se faz: por que ele foi à noite encontrar-se com Jesus? Por que ele não foi encontrar-se com Jesus durante o dia? Lembre-se, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, ele era religioso, e os fariseus combatiam contra Jesus e constantemente estavam buscando ocasião para prender Jesus, para acusar Jesus e para matar. Obviamente que o Sinédrio não tinha o poder de matar ninguém. Eles não tinham autoridade sobre a pena capital, porque eles estavam vivendo sobre a égide de Roma. Eles podiam tomar todas as decisões jurídicas, mas a pena capital só poderia ser permitida por Roma. Mas constantemente eles estavam tentando matar Jesus. E ele era um homem que era membro do Sinédrio.
E alguns levantam esse questionamento: por que ele foi à noite? E uma das explicações é que ele foi à noite porque ele tinha medo da reação dos fariseus. Ele foi à noite porque ele queria ir escondido. Mas essa opinião talvez não se sustente, porque Jesus estava no começo do ministério e ainda não havia oposição contra Jesus. Talvez o motivo pelo qual ele foi até Jesus foi porque Jesus, à noite, porque Jesus, durante o dia, era muito ocupado. E talvez ele quisesse conversar com Jesus de uma forma mais íntima, mais clara, mais direta. E obviamente, durante o dia, Jesus era cercado por multidões. E naturalmente ele não teria a oportunidade de conversar tete a tete com Jesus. Ou talvez até ele mesmo, por ser membro do Sinédrio, fosse um homem extremamente ocupado, e de fato era, e não tivesse tempo de ir a Jesus durante o dia. Talvez essa seja a desculpa de muitos de nós. Muitas vezes nós dizemos que não temos tempo. Quando não temos tempo, precisamos fazer o tempo. Porque preste bem atenção, muitas vezes nós dizemos que não temos tempo para fazer as coisas de Deus, para fazer as obras de Deus, para nos dedicarmos a Deus, mas temos perdido tempo com futilidades, temos perdido tanto tempo com coisas insignificantes, temos perdido tanto tempo com coisas irrelevantes, com coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. E muitas vezes dizemos que não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para fazer a obra de Deus. Quem disse que nós não temos tempo? A questão é que nós não nos dedicamos. A questão é que nós não fazemos o que o apóstolo Paulo diz: não remimos o tempo, não organizamos o tempo. Ou talvez isso revele algo ainda mais grave, de que Deus não é a nossa preferência, de que Deus não é prioridade nas nossas vidas. Então me desculpe, a desculpa do tempo não cola. A desculpa do tempo não funciona. Se você tem tempo para outras coisas, você também tem tempo para Deus. Possivelmente ele queria um momento a sós com Jesus, um momento mais íntimo, mais direto, porque a sua alma tem indagações. Ele queria que Jesus respondesse. Ele não queria dividir a atenção de Jesus com ninguém. O que na verdade ele procurou foi um tempo a sós com Jesus. Quanto tempo faz que você não tem um tempo a sós com Jesus? Quanto tempo faz que você não procurou Jesus na intimidade? Quanto tempo faz que você não procura Jesus durante a noite? Quanto tempo faz que você não busca Jesus de joelhos durante a madrugada? Tempo não te falta. O que falta muitas vezes é disposição. Às vezes Jesus está pronto, Jesus está inteiro para nós. O que nos falta é a vontade de ter esse tempo de intimidade com Ele. Quando ele começa a conversar com Jesus, quando ele vai até Jesus à noite, e quando ele começa a conversar com Jesus, a sua alma começa a aliviar-se daquilo que ele está sentindo, visto que em Jesus ele encontra as respostas que todo o seu ensinamento, todo o seu estudo não lhe deram. A escola não lhe deu as respostas que ele queria, a filosofia não lhe deu a resposta que ele queria, a história não lhe deu as respostas que ele queria, a ciência não lhe deu as respostas que ele queria, a cultura não lhe deu as respostas que ele queria, os amigos não lhe deram as respostas que ele queria, a arte não lhe deu as respostas que ele queria. Mas quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus vai tomando as rédeas da situação. Leia o texto e você vai ver que Jesus é quem assume o papel ali de protagonista na conversa, e é Jesus quem dirige a conversa, porque na nossa vida muitas vezes nós precisamos parar mais para ouvir. Nós queremos falar muito, mas Jesus está dizendo: está chegando a hora, e já chegou, de você ouvir mais. Não é você que tem que conduzir a conversa, não é você que tem que dirigir a situação. Pare para ouvir. Escute o que eu tenho para te dizer. Escute o que eu tenho para te ensinar. Será que você tem parado para escutá-lo?
Será que você tem parado para ouvir o que Ele tem a dizer a você? Para ir a Jesus, talvez você diga: pastor está dizendo isso que o pastor não sabe da minha realidade. Mas para ir a Jesus, não foi fácil para Nicodemos também. Você acha que foi fácil alguém que era da família sacerdotal, um homem que era membro do Sinédrio, fariseu, mestre da lei? Você acha que foi fácil? Quando aparece Jesus no cenário, aparece uma novidade. E ele vai a Jesus exatamente por causa disso, porque Jesus é uma novidade. Jesus está pregando uma doutrina e ele quer ouvir mais sobre aquela doutrina. Ele tem escutado o que Jesus tem pregado e ele tem visto o que Jesus tem feito. Então Jesus é uma novidade e o ser humano é atraído por novidades. E ele vai a Jesus, mas para ir até Jesus, ele tem que enfrentar a família. Ele tem que enfrentar a reprovação da sua família, pois é inadmissível abrir mão da lei, abrir mão da religião, abrir mão do sacerdócio, para ir atrás de uma novidade. É inadmissível abrir mão de tanto tempo de estudo, como fez Paulo, e disse: eu considero tudo isso como esterco, eu considero tudo isso como coisa sem valor, diante daquilo que eu encontro em Cristo, diante daquilo que Cristo me proporciona, diante daquilo que eu aprendo com Cristo. E quando eu não vou com palavra de sabedoria humana, porque o homem que é natural, ele só fala de coisas naturais, ele só compreende o que é natural. Mas Deus tem nos chamado para algo sobrenatural. Deus nos tem chamado para algo especial. Então não foi fácil para ele ir a Jesus. Ele teve que enfrentar a oposição. Imagine a opinião popular sobre ele. E curiosamente, o nome Nicodemo significa vencedor do povo, ou aquele que vence o povo. Quando eu penso nas barreiras, nas oposições que ele teve que enfrentar para ir a Jesus, eu compreendo o significado do seu nome. De fato, ele teve que vencer muitos. Ele teve que vencer a religião, ele teve que vencer amigos, mas ele teve que vencer família. Ele teve que vencer dentro de casa para ir até Jesus. Lembre-se que Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. Veio colocar filhos contra pais e pais contra filhos. Está chegando a hora de fazer a separação. Está chegando a hora de homens se posicionarem diante dele. Está chegando a hora de homens irem buscá-lo, ainda que seja de noite, ainda que seja em meio às trevas, ainda que seja em meio à dificuldade, mas é necessário ir buscá-lo, é necessário encontrar-se com ele, é necessário abrir mão de tudo e todos para estar com ele. Até que ponto isso tem sido uma realidade nas nossas vidas? Até que ponto nós estamos dispostos a largar tudo para nos entregarmos completamente a Ele? Isso é para crente também. Essa palavra é para crente também. Quando ele vai a Jesus e começa a conversar com Jesus, o texto diz que ele vai de noite. Ele vai em meio às trevas. E em meio às trevas, ele encontrou-se com a luz. Em meio às trevas, a luz raiou na sua vida. Jesus é a luz do mundo, ele disse. Esse Nicodemos está em trevas. Naquele momento que ele encontra-se com Jesus, as trevas se dissipam. Porque as trevas não representam apenas aquilo que é natural, não representa apenas a noite, mas representa a situação em que Nicodemos está também. Então encontrar-se com Jesus é ser liberto das trevas, é ser liberto da negritude do dia, da escuridão da noite, mas é ser liberto das amarras espirituais que lhe prendem. É ver diante de si a luz raiar e lhe proporcionar uma nova perspectiva de vida, lhe proporcionar uma nova visão, brilhar e mostrar para ele um novo caminho. Talvez alguns de nós estejamos precisando ter encontro com essa luz,
a luz que ilumina todo homem, para que de fato tenhamos a nossa vida iluminada, para que de fato a nossa vida comece a brilhar, para que de fato a nossa vida comece a irradiar luz, porque quando somos iluminados por Ele, somos feitos por Ele também luz que ilumina o mundo. Vós sois as candeias, vós sois a luz do mundo. E essa luz não é algo natural, essa luz é sobrenatural, é algo que foi colocado em nós por Ele. Nós, a exemplo das estrelas, apenas refletimos a luz que irradia dele. A sua vida talvez hoje esteja em trevas. A sua vida hoje talvez seja de escuridão, de angústia, de dor, de sofrimento, decepções. Quantas coisas agora estão passando na sua cabeça? Talvez ao ouvir o que eu estou falando agora, esteja passando um filme na sua cabeça e você comece a pensar e a refletir sobre tudo que você tem enfrentado, sobre as lutas, as adversidades, as oposições que você tem enfrentado. E eu estou dizendo para você, Ele é a luz. Eu estou dizendo para você que Ele é a resposta. Eu estou dizendo para você que Ele é a solução. Então busque a Ele nas trevas, para que Ele ilumine a sua vida. Se lance aos seus pés, se jogue nos seus braços e deixe Ele te abraçar e deixe Ele cuidar de você. Ele é a resposta que você está procurando. Muitas vezes na vida nós nos vemos sem saída, sem solução, sem perspectiva, sem ânimo. Quantas vezes na vida nós nos deparamos com situações pelas quais não nos motivam mais a lutar. A única vontade que temos é de parar. A única vontade que temos é de fugir. A única vontade que temos é de abandonar. A única vontade que temos é de nos fechar em um quarto escuro e ficar lá, sem ter contato com ninguém, sem ouvir ninguém. Porque às vezes quanto mais ouvimos as pessoas, mais machucam o nosso coração. Quanto mais as pessoas se aproximam de nós, mais mal elas nos fazem. Isso é trevas. São trevas nas nossas vidas, e são trevas que precisam ser dissipadas. Então seja ministrado por Ele no seu coração nessa noite. Seja ministrado por Ele nessa hora. Entenda o que Ele está falando com você. Você não precisa continuar dessa forma. Venha a mim se você está cansado e sobrecarregado, porque eu sou o teu alívio. Porque eu alivio a tua alma. Toma sobre ti o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Você não precisa continuar dessa forma. Comece a enxergar algo novo na sua vida. E esse algo novo é Jesus. Ele é a luz que vai iluminar a tua vida. Quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus começa a falar com ele algo que Jesus nunca falou com ninguém. Jesus expõe para Nicodemos a sua doutrina mais profunda. Jesus expõe para Nicodemos a doutrina da regeneração. Jesus diz para Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo, porque se o homem não nascer de novo, jamais ele poderá ver o reino de Deus. Jesus não disse sequer entrar no reino de Deus. O homem não pode sequer ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem busca a intimidade de Jesus vai ouvir de Jesus coisas que ninguém ouviu. Vai aprender com Jesus coisas que ninguém aprendeu. Vai receber de Jesus ensinamentos inéditos. Porque para conhecê-lo é preciso dedicar a ele tempo. Para ouvi-lo é preciso parar. Se você não parar, então pare com tudo. Pare com tudo hoje, pare com tudo agora, pare com tudo nesse momento e ouça-o. O que é necessário você parar e devotar a Ele toda a sua atenção. O que for necessário parar, pare, porque Ele tem coisas profundas a falar com você. Ele está dizendo para você: é necessário nascer de novo. Você compreende isso?
Você compreende que Ele está falando para você de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova história, de novas perspectivas. Nascer de novo é viver outra vida. Nascer de novo é viver uma vida diferente. Nascer de novo é ser guiado pelo Espírito, e o Espírito sopra, e não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém o compreende, ninguém o discerne, porque ele é espiritual. Glorificado seja o seu nome. Pare para ouvi-lo, porque ele tem coisas profundas a falar com você. Quem o busca na intimidade vai ouvir dele coisas inéditas. Quando Nicodemos ouve isso de Jesus, Nicodemos é um mestre. Eu não sei a idade que Nicodemos tinha na época. Eu sei que Jesus é jovem. Comparado à idade de Nicodemos, Jesus é jovem. Alguns dizem que Nicodemos viveu muito tempo, pois muitos eruditos acreditam que Nicodemos foi irmão do famosíssimo historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Se ele foi irmão de Flávio Joséfo, e ele contemplou a destruição de Jerusalém no ano 70, ele viveu talvez uns 100 anos. Então ele já não é mais uma criança quando ele vai até Jesus. E quando ele vai a Jesus e ouve isso, um homem letrado, um homem estudado, um homem capaz, ele diz: como é que pode acontecer isso? Por acaso pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Quantas pessoas não conseguem entender a doutrina da regeneração? Uma pessoa simples, uma pessoa comum, tudo bem, mas Nicodemos é mestre. Nicodemos ensina para as pessoas. E ele diz: como pode um homem nascer de novo? Ele vai voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu quero dizer uma coisa para você: não naturalize o que é sobrenatural. Jesus está falando de algo sobrenatural, e Nicodemos está naturalizando. O que é naturalizar aquilo que é sobrenatural? Existem coisas, situações na nossa vida que nós tratamos como coisas naturais, como coisas comuns, como coisas normais, e Deus está dizendo: isso é algo sobrenatural, isso é algo espiritual, isso é algo transcendente. Não enxergue, não encare, não enfrente as coisas sobrenaturais de forma natural. Existem talvez doenças que estão sendo tratadas com fármacos, estão sendo tratadas com remédios, e os remédios não resolvem, os remédios não funcionam, exames não apontam exatamente qual é o problema. Sabe por quê? Porque aquilo é naturalizar o que é sobrenatural. Queiramos admitir ou não, nós somos regidos por um mundo espiritual. E constantemente, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual está intervindo nas nossas vidas. Então comece a enfrentar as coisas mais com uma perspectiva espiritual. Porque até quando as coisas são naturais, quando são tratadas na perspectiva espiritual, a coisa acontece. Até quando o vento sopra no mar, aquele que é sobrenatural acalma. Comece a enfrentar, encarar as coisas, enxergá-las como algo sobrenatural, como algo transcendente, como algo que vai além da compreensão humana. Sabe por quê? Porque tratar as coisas como coisas naturais geralmente vai dificultar ainda mais, ou vai tornar as coisas impossíveis de serem solucionadas. Imagina só, Jesus está falando de um homem que precisa nascer de novo, e Nicodemos está falando de voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez. Isso sim é impossível. Deus pode fazer do homem um homem novo, Deus pode dar ao homem uma vida nova, mas voltar à barriga da mãe, isso é impossível. Então naturalizar as coisas que são sobrenaturais tornará as coisas impossíveis. Quando eu olho para Nicodemos, eu percebo
que muitas vezes as letras não ensinam ao homem o que de fato o homem precisa aprender. As letras muitas vezes afastam o homem de Deus, afastam a sensibilidade do homem, quando na realidade o conhecimento deveria nos aproximar de Deus, visto que Deus é a própria sabedoria. O problema é que o conhecimento tem enchido o coração de muitos homens e tem tornado os homens soberbos, arrogantes, egoístas, prepotentes. E isso tem afastado o homem de Deus. Mas Nicodemos olhou para dentro de si, e olhando para dentro de si, ele enxergou a necessidade que tinha, ele enxergou a deficiência que tinha, ele enxergou o vazio que tinha, e enxergando isso, ele resolveu tomar uma atitude. Você só permanecerá da forma que está, se você quiser. Tudo o que é necessário fazer é tomar uma atitude. Há decisões que precisam ser tomadas, e são decisões importantes, e decisões que vão mudar a nossa vida para sempre. Eu tenho uma frase que diz assim: não demore a tomar decisões importantes. Se são coisas importantes a serem realizadas na sua vida, haja logo. Não perca tempo, porque nessa vida, tudo que não temos para perder é tempo. Nicodemos, o homem precisa nascer de novo. Como? Voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Não compreendes essas coisas? O homem precisa nascer de novo. O homem precisa nascer de Deus para compreender os ensinamentos de Jesus. Jesus disse: se eu tenho falado para vocês de coisas terrenas, vocês não entendem. Imagine se eu falar das coisas celestiais, das coisas espirituais. Se o que é natural vocês não compreendem, imagine o que é sobrenatural. Ou o homem nasce de Deus, ou o homem não compreende a língua do céu. Precisamos nascer de novo para entender a língua do céu. Quando Jesus censura Nicodemos, essa censura ecoa pelos séculos e chega até nós. Quando Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas, essa censura ecoa pelos séculos e chega até nós, visto que Nicodemos é um homem que fala de Deus sem conhecê-lo. E quantos de nós hoje temos falado de Deus sem conhecê-lo? Quantos de nós temos falado de Deus sem ter intimidade com Ele, sem ter sensibilidade para ouvi-lo, para senti-lo? Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, não é sobre coisas naturais que eu estou falando, eu estou falando de coisas sobrenaturais, eu estou falando de uma nova vida. Você tem vindo a mim porque você tem visto sinais, mas a minha obra não consiste em fazer sinais. A minha obra não consiste em curar enfermos. A minha obra não consiste em libertar endemoniados. A minha obra não consiste em acalmar tempestades. A minha obra não consiste em andar sobre o mar. A minha obra não consiste em multiplicar pães e peixes. A minha obra consiste em transformar vidas. Essa é a minha obra. Essa é a minha missão: transformar vidas, regenerar vidas. O homem precisa nascer de novo, o homem precisa nascer de Deus. Então Jesus está dizendo: eu vim para que o homem assuma uma nova paternidade. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Precisamos deixar os nossos pés sim tocarem a terra, mas a nossa mente precisa começar a tocar o céu. É impossível que os nossos pés não toquem a terra, pois nela estamos, mas a nossa mente precisa começar a tocar o céu. Compreender que regenerados em Cristo,
somos espirituais e como tais, somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Precisamos compreender que ser regenerado por Ele e assumir uma nova paternidade é abrir mão de si mesmo, é abrir mão da sua própria vontade e deixar-se ser guiado por Ele. E para onde o vento soprar, precisamos ir. E para onde o vento apontar, e para onde o vento nos levar, nós precisamos ser conduzidos por Ele. Jesus disse: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, e aquele que está no céu. Porque existia uma crença entre eles que Moisés tinha subido ao céu para receber a lei. E João 1,18 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Jesus está dizendo: Nicodemos, quem está falando com você não é um homem comum, não é um homem qualquer, foi aquele que veio do céu. Então quem está falando com você é aquele que transforma, aquele que restaura, aquele que modifica, aquele que aponta a vida do homem e aponta o caminho que o homem deve andar. Quem está falando com você é aquele que recebeu a mensagem direto do Pai e que veio de lá. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Ainda no Evangelho de João está escrito que ele, quando fosse levantado, atrairia para si todas as nações. Isso é profético, visto que o profeta Isaías, em 45:22, ele diz que todo aquele que olhar para mim será salvo. Todo aquele que olhar para Ele será salvo. Nicodemos está olhando para Ele. Naquela hora Nicodemos está com os olhos fixos nele. E Jesus está dizendo para Nicodemos: quem olha para mim é salvo. Quem não tira os olhos de mim é salvo. Quem não desvia o seu olhar de mim é salvo. Porque assim como os homens olhavam para a serpente de bronze no deserto e eram curados das suas enfermidades, eram curados das picadas das serpentes, assim quem olhar para mim é salvo. Da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente, eu vou ser levantado, porque aquilo era profético. Eu vim para curar não só a carne do homem, mas eu vim para curar a alma, eu vim para curar o espírito, eu vim para salvar, não da morte física, mas eu vim para salvar da condenação eterna. Então Nicodemos, você é mestre, você é membro do Sinédrio, você é sacerdote, você é fariseu, você pode ser o que você for, mas nesta hora, nesse momento você encontrou a verdade. Nesta hora, nesse momento a sua vida muda. Nesta hora, nesse momento a sua perspectiva muda. Será que isso já aconteceu na sua vida também? Será que você já se encontrou com a graça e com a verdade? E será que as suas perspectivas já mudaram? Será que a sua vida já mudou? Será que a sua visão já mudou? Será que os seus interesses já mudaram? Se não mudou ainda, talvez você ainda não está olhando para Ele. Talvez Ele ainda esteja oculto aos seus olhos. Talvez você esteja ainda nas trevas. Talvez a sua vida ainda esteja nebulosa. Mas Ele está dizendo: eu sou a luz que ilumina todo homem. Eu sou a luz que ilumina todo homem. E eu quero iluminar a sua vida. Eu quero iluminar a sua história. Eu quero fazer a sua vida nova, a sua vida transformada, a sua vida diferente. Então faz como Nicodemos: vem a mim. Vem a mim, porque aquele que me busca me acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Me busca, porque eu estou aqui para ser encontrado por ti. E eu estou aqui para saciar todas as indagações e inquietudes do seu coração. Eu tenho a resposta para você. Somente eu tenho as respostas certas para as perguntas que você nem sabe que tem dentro do seu coração. Mas quando você se encontrar comigo, você terá todas essas respostas, ainda que você não tenha feito as perguntas. Quais as respostas você está precisando ouvir dele nessa noite? Ele está querendo responder cada uma a você. Então fique de pé para nós orarmos, e durante a oração Ele vai começar a responder
todas as suas perguntas em nome de Jesus.